Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você está vendo esse vídeo. Eu sou Marcos Felipe, bem-vindo ao meu canal. No vídeo dessa semana eu vou comentar sobre a última temporada da Netflix da She-Ra e as Princesas no Poder. Pois é, o desenho chegou ao final, um desenho que revolucionou e trouxe uma nova mitologia para a princesa conhecida nos anos 80 e 90. Então fica aí que depois da vinheta eu volto. Então, como eu disse a vocês, eu vou comentar a minha opinião sobre a última temporada da She-Ra, mas vou logo avisando, então tem spoiler. Se você ainda não assistiu, vai lá maratonar, vai assistir devagarzinho, como você queira. Mas depois volta aqui para comentar se gostou, se não gostou, se concorda com a minha opinião. Se inscreve no canal também, toca no sininho para receber as notificações e dá um joinha aí no vídeo, tá certo? Entre altos e baixos, o desenho chegou à quinta temporada repaginando a história da princesa sucesso nos anos 80 e 90, trazendo o empoderamento feminino como aspecto mais positivo na aventura. Então, para a gente começar a falar da quinta temporada, a gente precisa ir lá para a quarta. Na quarta temporada, a gente descobre que o universo da She-Ra é muito maior e que inclusive o Hordak não era o principal inimigo, mas sim o mestre da Horda que aparece no final do episódio e nos deixa ainda mais ansiosos para a quinta temporada e a última. Vale também interessante lembrar da quarta temporada que aparecem novos personagens e que infelizmente na quinta eles foram deixados de lado. Eu vou explicar. A quinta temporada inicia com aquele dilema da Adora, que a She-Ra não mais existe. Então os dois primeiros episódios ela querendo ajudar os amigos, mas ela não consegue porque ela não tem mais aquela força, ela não tem aquela magia. No terceiro episódio acontece aquilo que todo mundo já esperava e que no trailer mostra, né? Ela descobre que a She-Ra na verdade é uma entidade que está dentro dela, vive dentro dela e ela não precisa da espada, ela só precisa ter uma boa força de vontade, querer, quase como a Xuxa, né? Querer, poder e conseguir para tirar aquela força toda de dentro dela, e ela consegue, inclusive com a roupa nova, com o cabelo novo, ela parece toda repaginada, essa She-Ra. Inclusive eu achei ela até com um aspecto mais velho do que as outras temporadas, que era uma roupa algo mais infantil, eles sensualizaram um pouco. Uma coisa também importante nessa história é que, como eu disse a vocês, alguns personagens principais são deixados de lado, como a Cintilante, que eu acho bom, porque ela era pra mim uma das personagens que eu não aguentava muito não. Então a relação dela com o pai, que não conhece, fica muito deixada de lado, o arqueiro. Em compensação, eles mostram mais um pouco das outras princesas, inclusive um relacionamento LGBT entre duas princesas, e isso é interessante. Eu achei que a quinta temporada, na verdade, eles não quiseram arrastar muito. São duas possibilidades que eu acho. Ou eles não quiseram arrastar muito o desenho, ou ele já tem um projeto futuro, e eu vou dizer por quê. O eixo, ela derrotando o mestre da Horda. Pronto, é basicamente isso a história. É bom porque são episódios que não enrolam muito, como nas outras temporadas, que às vezes tinham histórias paralelas da história principal, então arrastava um pouco não. Cada episódio segue, um vai se encaixando no outro até chegar no último. Mas eu queria trazer para vocês os aspectos positivos que eu achei. Primeiro, que além do empoderamento feminino, e aí lá vem um spoiler grande, mas que todo mundo já imaginava, né? Que a Felina é apaixonada pela She-Ra, pela Adora. E a Adora também é apaixonada pela Felina. Depois, no último episódio, a Felina acaba se declarando para ela, e isso é importante para que ela consiga salvar todo o planeta do mestre da Horda. E a Adora acaba se declarando para ela também, dizendo que ama a Felina. Que o arco dela nessa última temporada é muito interessante, porque ela deixa de ser inimiga e aos poucos ela vai aceitando aquele sentimento dentro dela, que na verdade ela não gosta da Adora como uma amiga, mas que ela ama mesmo como uma companheira. Então o arco se desenvolve em torno disso. E da Adora também é interessante, porque em alguns momentos a Sombria, quando está conversando com ela, dá meio que as pistas, sabe? Que ela diz assim, olha, a Felina não pode lhe atrapalhar na sua missão, você tem que aceitar as coisas. E como elas são adolescentes, é meio como aquele adolescente LGBT que não se identifica, que tem medo, né, da família, que tem medo da sociedade. Então que meio que ele se rejeita, até que vem uma pessoa e diga, olha, você não tem que ter medo de ser quem você é. E isso meio que acontece com elas. A Sombria meio que faz esse papel dessa pessoa que une as duas assim, diz, olha, vocês não tem que ter medo do sentimento que vocês sentem, aceitem, porque é mais fácil de vocês continuarem essa aventura. E é muito bom.
Outra coisa que eu achei bastante positiva foi o fato de agora sim, eu acho que finalmente o nome do desenho She-Ra e as Princesas do Poder tá correto, porque tem a participação de todas as outras princesas, há um trabalho muito em equipe que eu acho que ficava meio de lado nas outras temporadas. Você tinha She-Ra e as Princesas do Poder, mas tudo se resumia a Cintilante, a Adora e o Arqueiro. E é muito bacana diversas outras personagens crescendo e você vai conhecendo mais ou menos assim o que é aquele universo. Vamos então para os aspectos negativos, porque afinal de contas o desenho deixou muitas interrogações na minha cabeça e de você que assistiu. O primeiro é o Mestre da Horda. O Mestre da Horda, num determinado episódio, ele diz que ele é um ser que vive há mais de 1000 anos, destruindo mundos, conquistando mundos. E você fica, ok, mas veio da onde esse ser? Quem é esta pessoa? E aí você descobre que ele faz clones dele mesmo, onde ele vai passando a vida dele para esses outros clones. E aí é bacana, mas fica a dúvida no ar. Por que fica a dúvida no ar? Porque em um dos episódios, ele encontra, a primeira vez que ele encontra com a Adora, e quando ele vê a She-Ra, ele diz assim, eu conheço a She-Ra de algum lugar. Pronto. Episódios na frente, ele encontra com a Adora e com a She-Ra, com a Adora e com a Mara, ambas de She-Ra, e ele olha pra Mara e diz, o seu rosto é familiar. E aí ele solta uma interrogação que ficou na minha cabeça. Porque ele diz assim, eu já enfrentei você outras vezes. É como se ele fosse essa entidade milenar do mal e a She-Ra fosse uma entidade milenar do bem. E que em diversas outras encarnações, vidas, sei lá como você queira falar, os dois já tinham se enfrentado. Só que aí fica aquela interrogação, sim, mas os dois, qual é a origem? Então se a She-Ra não é dos primeiros, de onde ela é? E não se explica isso. Eu achei que ficou muito solto esse ponto. Da mesma forma que o Hordak é um personagem que acaba ficando de lado, que eu acharia que ele deveria ter um arco mais importante nessa última temporada, e quando ele recupera as memórias, vamos dizer assim, meio que ele fica do bem, entre as memórias ele tá com a Adora no colo, mas não diz de onde a Adora veio, né? A gente sabe que ela é uma descendente dos primeiros, mas o que foi, é outra dúvida também que fica, o que foi que aconteceu com os primeiros? A gente descobre que os primeiros foram também para outros planetas sugar a magia, que é uma fonte de poder para eles, mas não conta se eles foram destruídos, se eles se destruíram, se eles foram embora. Então fica muita dúvida no ar em relação a gente, principalmente porque quando a temporada termina, a Adora se junta com a Felina, com o Arqueiro e com a Cintilante e diz o seguinte, que acho que precisamos espalhar a magia pelo universo. Então acho que a DreamWorks, que é a produtora, né, o estúdio de animação que fez a She-Ra, eles estão planejando ou fazer um outro desenho que possa se chamar, sei lá, só She-Ra, porque aí ela não vai estar mais nesse planeta, vai viajar ao universo, ou então eles estão planejando fazer realmente um He-Man, e os mestres, né? E os mestres do poder, acho que era esse, né? O nome do He-Man. Não me lembro. Enfim, eu vou botar aqui o nome certo, se não for esse. E aí, com uma participação da She-Ra, de repente o He-Man faz parte dos primeiros e aí ela vai e acaba encontrando, não sei, mas essas dúvidas ficam no ar. Primeiro, a origem da She-Ra, se ela não é dos primeiros, de onde é que essa entidade surgiu, do próprio mestre da Horda, também essa entidade e tal, e por que a She-Ra foi levada para esse planeta. Tudo bem que isso foi colocado nas outras temporadas, né, que ela era como se fosse uma arma dos primeiros, mas passa essa lembrança do Hordak com ela no braço, e é uma lembrança forte que demora alguns segundos a sair da tela, então tem algum significado. Por isso que eu acho que deve ter alguma continuação, não com o mesmo nome, de repente é um projeto do He-Man, onde a She-Ra vai entrar. Um outro ponto negativo, parece que eu tô falando coisas mais negativas, mas foram dúvidas realmente que ficaram. Que bexiga é Grayskull? Né? Pela honra de Grayskull, eu acho que tem a ver com a origem da She-Ra. Como eu disse a vocês, como o mestre da Horda disse que ele já enfrentou aquela entidade em outras eras, né? Então deve ser alguma coisa assim. Por isso que eu acho que deve ter algum projeto que não vai se chamar She-Ra e as Princesas do Poder, né? Deve ser só She-Ra, ou então vai ser um do He-Man, para poder contar a origem dessa entidade do que é Grayskull, porque senão vai ficar aquela palavra solta que no desenho antigo a gente sabe porque é Grayskull, o castelo de Grayskull, que tá lá, da onde vem os poderes dela e do He-Man. Então assim, esses são as minhas dúvidas e os aspectos negativos. Em relação à história em geral, ela é muito boa dessa quinta temporada. Como eu disse, dividiu um pouco a atenção para os outros personagens. Com certeza o arco da Felina com a Adora
é o principal e o mais bonito, essa construção e essa aceitação de quem elas são, do amor que uma sente pela outra, mas eu acho que alguns personagens deveriam ter sido mais valorizados. Por exemplo, a Sombria, o fato dela ser esse guia para as duas, eu acho que merecia um pouco mais de atenção, ela é meia jogada de escanteio. E também um aspecto positivo que eu achei é que nós somos apresentados para aquele planeta, para a Etéria, né? Um planeta que, como nessa última temporada a gente descobre, é um planeta que é puramente mágico e que os próprios os animais, os seres vivos, as plantas, tudo é magia, e isso é que chama a atenção desse planeta para que o mestre da Horda, para que os primeiros quisessem tirar toda essa magia, todo esse encanto. Então termina de um jeito bonito, né? De um jeito que faz a gente pensar sobre muita coisa, sobre esse aspecto, né? Quando eu terminei de maratonar, eu estava pensando muito nessa relação da Dora e da Felina, né? Que tem muito a ver com os dias de hoje, de você não se aceitar, independente, não estou falando aqui de gênero, mas às vezes você se aceitar enquanto sua posição social, ou a sua religião, ou a sua cor, e você se aceitar para que a jornada se torne mais fácil. E aí eu acho que é isso, a lição que deixa nessa última temporada da She-Ra, mas eu tenho quase certeza que a DreamWorks está preparando alguma coisa, um He-Man, um She-Ra 2 com outro título, porque essas coisas ficaram amarradas mesmo. Não é possível que a gente vai ficar só nisso, assim, que a She-Ra é uma entidade, que a gente não sabe o que é Grayskull, porque ela teve que ir para aquele planeta, ficaram essas dúvidas, mas a narrativa é muito boa, eles não enrolam muito como nas outras temporadas e tem um final muito bonito. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então dá o joinha aí. Se não gostou, comenta a sua opinião sobre a última temporada. Se não gostou, se gostou. Me deu vontade agora que terminou a assistir lá a She-Ra dos anos 80 e 90, que eu assisti na minha infância, porque é um desenho muito bacana que traz memórias afetivas pra gente, eu que já tô com 32 anos, e aí essa nova She-Ra também trouxe esse gostinho de nostalgia, mas também apresentou uma nova She-Ra para as novas gerações. Tá certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.